Povo de Deus, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Quero aqui desejar um feliz dia do pastor Valmir e todos os demais pastores da cidade de Irecê. Você que trouxe o exemplar da Bíblia, você vai abrir comigo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36 em diante. Quem encontrou, diga amém. Amém. E vamos para a palavra do Senhor. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a volta do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e as pessoas não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a volta do Filho do Homem. E você pode assentar glorificando o nome do Senhor. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nessa noite nós vamos tratar do assunto mais importante das Sagradas Escrituras: a volta de Cristo. Este sermão é intitulado como Sermão Escatológico. Pregador Wagner, o que significa isto? A palavra escatologia. A palavra escatologia significa assuntos que antecedem o final de todas as coisas. Esse mesmo sermão nós podemos encontrar em Marcos, capítulo de número 13, e também no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Esses três livros da Bíblia vão nos dar informações importantíssimas acerca deste assunto. Jesus, ele está na semana da crucificação. Jesus está prestes a entregar a sua vida como propiciação pelo pecado da humanidade. E a Bíblia diz que os discípulos vão até Jesus em particular e pergunta: Mestre, Rabi, quais sinais nós podemos esperar quando o Senhor estivesse para voltar para buscar a sua igreja? Perceba, os discípulos andavam com o Mestre, compartilhavam do pão, bebiam do cálice, mas eles não sabiam de tudo. Sabe por quê? Porque quanto mais nós andamos com Jesus, Ele vai revelando a sua graça, os seus mistérios, os seus planos e os seus propósitos. É bem fato que Jesus, no seu ministério terreno, Ele pregava para uma grande multidão. A grande multidão estava presente na maioria das pregações de Jesus. Mas quando Jesus queria orar, ele era bem seleto. E na maioria das vezes, apenas 12 acompanhavam o Mestre. No Monte da Transfiguração, somente 3
acompanharam Jesus, a saber, Pedro, Tiago e João. Quanto mais nós andamos com Ele, Ele vai tendo confiança em mim e em você, e Ele vai revelando seus planos, projetos, sonhos, propósitos para a tua vida. Aí Jesus, na sua infinita sabedoria, Jesus sendo Deus, Ele responde de forma categórica, e Ele diz: olha, meus discípulos, quando isto estivesse acontecendo, quando aquilo estivesse acontecendo, era para vocês ficarem em alerta, porque eu estaria às portas. Aí Ele começa a tratar acerca dos sinais. E haveria sinais nos céus, e haveria sinais na terra, e haveria maremotos, terremotos, fomes, pestes, flagelos. Ele cita mais de 8 sinais que antecedem o final de todas as coisas. Eu quero que você entenda nesta noite, Ele está usando de tudo para nos alertar, para alertar a humanidade aí fora. Se nós podemos observar, em 2019 para o começo de 2020, esta sociedade foi acometida por um vírus chamado coronavírus, e esse vírus devastou, matou centenas, milhares, milhões de pessoas. Esse vírus não foi um vírus apenas a nível municipal, a nível regional, não, foi a nível global. Que é isto, pregador? Todas as nações sofreram. Sabe o que é isto? É a palavra de Deus se cumprindo dia após dia. Ele diz: olha, haveria pandemias, e eu tenho 34 anos de idade, e eu nunca observei tantos sinais acontecendo de forma frenética. Aí ele diz que a sua segunda volta também ele assemelha como uma mulher que está prestes a dar luz. Nós sabemos que quando a mulher ela entra em processo de parto, não é naquele momento que ela vai dar a luz, mas conforme o tempo vai passando, as contrações vão aumentando, o bebê vai encaixando no colo do útero da mulher, mas é inevitável que o bebê não venha sair do colo do útero da mulher. E ele começa a dizer também que o amor da maioria iria se esfriar. Eu abro um parênteses. É o amor da maioria, não é o amor de todos. E como diz sua mãe e seu pai, você não é todo mundo. Em meio a um cenário caótico aí, Deus quer ver em mim, Deus quer ver em você, Deus quer ver em nós um sentimento movido pelo Espírito Santo, que é amor. Amor pelas almas, amor pelos doentes, amor pelos caídos. Aí ele diz: olha, a minha segunda volta é semelhante aos dias de Noé. Para nós entendermos por que Jesus assemelha a conjectura, ele compara a sua segunda volta como nos dias de Noé. Nós precisamos voltar para o início de todas as coisas. Eu quero que você entenda nesta noite, nós fomos formados e gerados para um propósito, e o maior propósito de todos é ter relacionamento com o nosso Pai, é ter relacionamento com o nosso Deus. E nós já conhecemos a história. Ele cria todas as coisas, ele forma o homem à sua imagem e semelhança. Do nada parte a existir tudo, porque Deus é assim. Nada existia, mas através do haja, houve todas as coisas. Mas quando Ele fez fez você, Ele diz que formamos, os três estavam presentes: o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e formamos o homem à sua imagem e semelhança. Eu quero que você entenda, você tem o DNA dos céus,
Você carrega dentro de ti o DNA de Deus, as características do Pai. Adão e Eva era visitado todos os dias ao entardecer pelo próprio Deus. Para quê? Para ter momento de comunhão, de pai para com filho, de filho para com pai. Aí a Bíblia diz que eles deixam de ouvir, de obedecer a voz do Criador, para ouvir a voz da serpente, a saber, Satanás. Eles pecam, são destituídos do jardim, nós já conhecemos a história. Aí a Bíblia diz que em Gênesis capítulo de número 6, a sociedade se multiplicava, e também se multiplicava o pecado. Perceba, a humanidade da época, que era para estar dando alegria a Deus, estava que nem essa geração aí fora, nos dias atuais. Estavam andando em caminhos tortuosos. Aí Deus observa, e em algumas traduções ele diz que se entristeceu. Olha como isto é triste, é profundo. A humanidade que era para estar dando alegria a Deus, está se afastando do projeto e do plano original. Aí Deus se entristece. Algumas traduções vai dizer Deus se arrependeu, mas quando você vai buscar no original é Deus se entristece. E ele decide acabar com tudo. Mas antes de acabar com tudo, a Bíblia diz que ele observa um homem por nome chamado Noé. Repita comigo: Deus observa um homem por nome chamado Noé. E a Bíblia vai citar algumas características para esse homem por nome chamado Noé. Deus diz: eu tenho observado um homem, e este homem é um homem justo, é um homem íntegro, é um homem reto e que se afasta do mal. Nesta noite, Deus quer ver em mim, em você, essas características: homem justo, mulher justa, homem temente, mulher temente e que se afasta do mal. E a Bíblia é bem categórica quando diz: e Noé andava com Deus. Eu vou repetir: e Noé andava com Deus. Você precisa entender que andar com Deus é uma escolha. Andar com Deus é uma decisão. Você decide andar com Deus ou não. Você decide agradar a Deus ou não. Em meio a uma geração corrompida pelo pecado, Noé diz: eu vou me levantar como uma voz profética, e eu vou andar com Deus, eu vou obedecer a Ele, eu vou andar nos seus caminhos, nos seus propósitos. É isso que Ele quer de nós essa noite. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia é cheio de pessoas que, quando andaram com Deus, tiveram as suas vidas transformadas. Daniel capítulo 1 versículo 8, a Bíblia diz que Daniel não se contaminou com as iguarias que o rei colocava sobre a mesa. Daniel capítulo 3 versículo 16, a Bíblia também vai citar 3 jovens, a saber, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a Bíblia diz que eles não se prostraram à estátua de Nabucodonosor. Algumas pessoas que começaram a andar com Deus tiveram as suas vidas transformadas. Gênesis capítulo 5 versículo 23, a Bíblia vai citar um homem por nome chamado Enoque. E a Bíblia diz: e Enoque andou com Deus. E Enoque andou com Deus. A intimidade de Enoque para com Deus foi tão grande que a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Já não foi achado. Essa terra não era digna. Pregador Wagner, Enoque fez milagres,
Fez não. Pregador Wagner, Enoque ressuscitou mortos. Ressuscitou não. O que Enoque fez, pregador Wagner? Andou com Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 11, a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face. 2 Samuel capítulo 6, versículo 14, a Bíblia vai escrever um homem por nome chamado Davi, homem segundo o coração de Deus. Ezequiel capítulo 37, a Bíblia diz que a mão do Senhor vem sobre a vida do profeta, arrebata o profeta, coloca o profeta no meio de um vale, e o profeta começa a caminhar com Deus. E quando o profeta começa a caminhar com Deus, ele começa a profetizar, ele começa a manifestar o poder. E a Bíblia diz que uma nação inteira volta a ter vida. O ambiente de morte, através da palavra profética, volta a ter vida. Houve um avivamento. Eu estou pregando nessa noite algo que é possível. É possível, tudo é possível ao que crê. Quem crê nessa noite, levanta a tua mão, dê um brado de glória a esse Deus todo poderoso. Como eu faço, pregador, para andar com Deus? Conhecendo Ele. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: então conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, dia após dia. Sabe o que Deus está falando? Ei filho, ei filha, é um crescimento diário, é um crescimento paulatino, é um crescimento progressivo. Se você orava 10 minutos, hoje, semana que vem você parte a orar 1 hora. Se você lia um capítulo da Bíblia, você parte a ler 2, 3, 4. É um crescimento diário. Deus quer entregar nas tuas mãos uma intimidade maior, um nível maior, mas esse nível maior não é entregue no raso. Ei, eu vim com a palavra profética nessa noite e te dizer: o raso não mais te cabe. Não. Deus quer levar você a níveis maiores, a profundidades maiores, mas isso vai exigir de mim e de você um comprometimento. Deus não entrega da sua glória, da sua unção, do seu poder. Há pessoas que não querem pagar um preço para isso. Pregador Wagner, o que eu ganho quando eu começo a andar com Deus? Ei, eu quero que você entenda nesta noite: quem anda com Deus começa a compreender as coisas como a maioria não consegue. Quem começa a andar com Deus ouve aquilo que a maioria não ouve, recebe aquilo que a maioria não recebe. Quem anda com Deus recebe graça, recebe autoridade, começa a profetizar. Quem anda com Deus começa a propagar o evangelho. Quem anda com Deus muitas das vezes é tirado de doido, de maluco. Quem anda com Deus muitas das vezes é reprovado pela terra, mas é aprovado pelo céu. Cadê os homens e mulheres nessa noite que é aprovado pelo céu? Dê um brado para Deus. Glória, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A intimidade de Noé para com Deus foi tão grande que Deus decidiu entregar um projeto. Sabe por quê? Porque Deus não fará coisa alguma antes de revelar os seus planos aos seus profetas. Quando você começa a andar com Ele, Ele lá do alto vê confiança em você e diz: esse aí tem algo diferente no meio da multidão. Esse aí eu posso confiar. E Deus entrega um projeto nas mãos de Noé. Que projeto é este, pregador? A construção do arca. Para que serviu o pregador Wagner? A construção do arca. Para todos aqueles que ouvissem a pregação, crescem na pregação, se arrependesse, entrasse e permanecesse na arca, seria salvo. Salvo do que, pregador Wagner? Do dilúvio que Deus iria derramar sobre a terra. Aí Deus entrega o projeto nas mãos de Noé. E como nós somos entendedores, para fazer um navio, uma arca,
precisa entender de engenharia, de marcenaria. E como nós sabemos da história, Noé era agricultor. Noé entendia de plantação. Noé sabia o que plantar. Noé sabia o tempo de colheita. Aí eu fiz uma pergunta para Deus e diz: Deus, por que o Senhor entregou um projeto nas mãos de Noé, sendo que Noé, aos nossos olhos, não teria capacidade de construir? Noé não era marceneiro, Noé não era engenheiro, não era agricultor. Aí Deus respondeu profundamente no meu coração, e Ele diz: porque eu uso as coisas que não são para confundir as que acham que são. Nós precisamos entender essa noite que Deus pode todas as coisas. Você que está aí sentado, você é um improvável. Você não era nem para estar aqui essa noite. Você era para estar aí no mundo, ou talvez até morto. Eu quero que você entenda que Deus não só levanta gente famosa, não. Deus não só usa quem tem nome, não. Deus usa também aquelas pessoas que estão lá na malhada, no anonimato, no secreto. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. O Deus que te chama é o Deus que te levanta. O Deus que te levanta é o Deus que capacita. O Deus que capacita é o Deus que te envia. O Deus que te envia é o Deus que garante a vitória. Você é projeto de Deus. Você tem promessa de Deus. Eu estou pregando para homens e mulheres aqui que já receberam promessa de Deus através da palavra, através de profetas, através do próprio Deus. E eu vim como porta-voz de Deus nessa noite dizer: ei, a promessa está de pé. A promessa está de pé. A promessa está de pé. Ninguém começa grande. Ninguém começa grande. Noé não começou grande. Noé começou as etapas, aos pouquinhos. As etapas na minha e na tua vida são necessárias. Sabe para quê? Para nos forjar. Sabe para quê? Para nos capacitar. Sabe para quê? Para nós criarmos raízes. Para nós não desistirmos do chamado. Irabash, Uribicandarabash. Levanta a tua mão, crente. Dê brado de glória a Deus. Você não está aqui para ver pregador, nem cantor. Você está aqui essa noite para exaltar aquele que é digno de honra, de glória, de louvor. É o Deus Todo-Poderoso. E ele começa a pregar e construir. A pregar e construir. Sabe por quê? Deus não chama quem está desocupado, não, viu? Deus não conta com preguiçoso, não. Deus conta com improváveis, mas que quando Ele diz: ei, eu tenho algo contigo, você não fica sentado sem fazer nada, não. Você começa a se movimentar mediante a promessa. Quando Deus te faz uma promessa, às vezes o cenário vai tudo na contramão. Você diz: mas Senhor, como é que eu vou viver isso? Como é que eu vou construir isso? É muito grande esse projeto. Aos meus olhos não tem possibilidade. O projeto é de Deus, mas quem tem que se mover mediante a palavra somos nós. Se Deus falou que você vai ser pregador, o teu papel é fazer um curso de teologia, é se consagrar, é orar, é buscar santificação, é meditar nas palavras, até você chegar, e eu falo isso aqui com muito tremor e temor, e ele sabe disso, a um nível de um pastor Rafael. Você acha que para ele chegar aonde ele está hoje, ele não enfrentou barreiras, processos, desertos?
para ele ter o nível que ele tem hoje. Eu falo isso e ele sabe que isso não chega como soberba no coração, não, meu, porque Deus já tratou. Mas imagina só, eu não sei porque Deus jogou para Rafael, mas ele sabe. Imagine se a palavra que Deus liberou sobre a vida do pastor Rafael, se ele não tivesse crido, será que ele estaria aqui hoje? Pastor Rafael, eu digo para o Senhor, debaixo de muito tremor, é só o começo. O que Deus tem na tua vida, Deus vai te levantar, como Ele tem te levantado, Ele vai te levar a lugares maiores. É só o começo. Noé construía e pregava para o povo, construía e pregava para o povo. Quem olhava para José quando recebeu a promessa, depois foi jogado na cisterna pelos seus irmãos. Será que ele cria? Cria. Mas será que as pessoas lá fora criam? Não. Quem tem que crer é você. Deixa as pessoas zombar, deixa as pessoas querer colocar um pá de cal nos teus projetos. Quem recebeu a promessa foi você. Quem olhava para Davi no pasto, sujo, com fezes de ovelhas, nunca imaginaria que ele se tornaria o maior rei de Israel. Então quem olha para você agora não tem noção de quem Deus pode te tornar. Você nessa noite pode estar do lado de um dos maiores pregadores, de um dos maiores missionários que esta nação já teve. Não duvide do poder de Deus. Noé pregava e construía para o povo. Pregava e pregava, construía e pregava para o povo. E em 2 Pedro capítulo 2 versículo 5, Noé era tido como pregoeiro da justiça. Sabe o que é isso? A principal mensagem de Noé era conclamar a mensagem da época ao arrependimento. E pensa, pastores, como é difícil pregar esse tipo de mensagem hoje. Como é difícil. Mas eu quero que você entenda que Noé, ele não é pregador de conveniência, que tem muitos aí fora. Noé não trocava a mensagem para agradar quem estava ouvindo. É melhor nós sermos fiéis a Deus, agradar a Deus. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Quando Deus entrega o projeto nas mãos de Noé, para que Deus venha falar novamente com Noé, se passam mais de 100 anos. E nesse intervalo de tempo, muitas pessoas chegavam até Noé e diziam: para com isso, tu só pode estar ficando doido. Mas eu quero que você entenda que quem tem intimidade com Deus não é guiado por qualquer pessoa. Quem anda com Deus é guiado por a sua voz. Quem anda com Deus é muito difícil o projeto não ir à frente. Quem você tem ouvido? Quais são as pessoas que têm te influenciado? Quais são os ambientes que você tem frequentado? Aquilo que você ouve hoje, as rodas que você senta, determinará quem você se tornará amanhã. Quando Deus faz a promessa, existe o tempo do silêncio. Eita Deus. Tem ou não tem, pastor Rafael? Só que em meio ao silêncio, Deus está cuidando de ti. Deus está trabalhando. Deus está conduzindo. Filho, vai para a direita, você vai. Filha, vai para a esquerda, você vai. É uma intimidade maior. E há muitos que dizem que Noé não teve sucesso ministerial. Eu quero que você entenda.
Sucesso ministerial não está condicionado ao número de pessoas que te ouvem, não pregador, não. Sucesso ministerial está condicionado a nós sermos fiéis ao projeto de Deus. Pedro prega e a Bíblia diz que mais de 5.000 almas se convertem. Noé prega, a Bíblia diz que apenas 8 pessoas entraram na arca. A função de pregar é minha, a função de pregar é tua, mas a função de convencer o pecador é dele. Então abra a tua boca, profeta. Abra a tua boca, mulher de Deus. Deixa Deus te levantar como um Ezequiel. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus te levar a lugares em que muitos não estão dispostos ou dispostas a ir. Sucesso ministerial é andar com Deus. E há muitos que dizem que Noé não teve sucesso, mas para mim, na minha opinião, Noé é um dos maiores missionários, um dos maiores pregadores do Antigo Testamento. Aí você me pergunta, por que pregador? Ninguém quer saber? Vamos lá. Pergunte para mim, pregador, por que, na sua opinião, Noé é um dos maiores pregadores do Antigo Testamento? Sabe por quê? Porque Noé foi tão sábio, mas tão sábio, que Noé ganhou a sua família. Eu quero que você entenda nesta noite, o primeiro ministério de um homem, de um pastor, de um missionário, é a sua família, é a sua casa, é o seu lar, é os seus filhos, é a sua esposa. Imagina aí, pastor Rafael, presbítero Wenito, demais pastores, eu como missionário, pregando nas praças, mas o meu casamento deteriorado, o meu casamento indo de água abaixo, eu não dando manutenção na minha casa. Imagina aí, nós chegarmos no céu e eu olhar para um lado, olhar para o outro, não ver a minha esposa, os meus filhos. Noé foi um dos maiores pregadores do Antigo Testamento. Aí Deus fala para Noé, Noé, entra na arca, tu e a tua casa. Nós já conhecemos a história. A nação daquela época foram todos mortos, mas quem permaneceu na arca foi salvo. Permaneça na arca. A arca hoje é Jesus Cristo. É Jesus. É por isso que na sua palavra, aí eu caminho para o final, ele conjectura a sua segunda volta como nos dias de Noé. Nós estamos vivendo os dias de Noé da nossa atualidade. Comem, bebem, viajam, trabalham, fazem tudo, mas não tem tempo para Deus. Sabe qual é o maior sinal da volta de Cristo? É este aqui, ó. Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todas as nações, conforme da minha testemunha, e aí virá o fim. Nós, como igreja de Cristo, nós temos essa responsabilidade de antecipar, é isso mesmo, a volta de Cristo. Mas como invocarão se não há quem crer? Como ouvirão naquele de quem nada ouvir? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Deus chama você que anuncia o evangelho de bem-aventurado. Nessa noite Deus quer olhar para você e poder contar com você nessa missão. Ele pode contar com você nessa noite?
E Atos capítulo 2, versículo 17, vai dizer: e acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. E os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os jovens terão visões e os mais velhos sonharão. Como o pastor Valmir disse, é um dos cultos que menos tem gente. Mas eu quero que você entenda que lá naquele grande dia vai ter o galardão. E o galardão é mediante as obras. Tudo aquilo que nós fizemos acerca do reino de Cristo. Projeto de Deus cansa. Projeto de Deus muitas das vezes dá vontade de desistir. Dá vontade de jogar a toalha. Mas como diz Jeremias, eu tenho fogo. Cerrado no meu peito. Quem foi chamado sabe disso. Que muitas das vezes quer até desistir, mas não consegue. Não consegue. O Espírito do Senhor está sobre você. E Ele te ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, a cuidar dos que estão com o coração aquebrantado, a proclamar liberdade aos cativos. Igreja de Cristo, nessa noite eu não vim pregar prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu vos dou. Receba o Espírito Santo, receba o poder, receba a autoridade, receba dons espirituais, promessas que estavam aí trancadas na gaveta. Receba nessa noite o abraço, o poder de Deus, capacitação e dons do Espírito Santo. A promessa está de pé, como eu já disse, mas você tem que crer nesta promessa. Amém? Eu gostaria que a irmã Sandra cantasse um louvor aqui para encerrar. Se a igreja puder, fique de pé. Já estamos encerrando. Vamos louvar aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Este culto pode se encerrar com um divisor de águas na tua vida, no teu ministério, na tua intimidade com Deus. Feche os teus olhos. Fica à vontade, Espírito Santo. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Fica à vontade, Espírito Santo. Manifesta o teu poder, a tua glória, a tua unção, Senhor. Pai, eu amo. Nós amamos, Senhor. Presença. A tua presença é que nos sustenta. A tua presença é que nos faz permanecer de pé, meu Pai. Oh, Espírito Santo, visita ele nesta noite. Visita ela, meu Pai. Eu sei que não é fácil, Espírito Santo. Confio em Eu sei que é difícil, meu Pai. Muitas das vezes o mar não quer se abrir, Senhor. Mas
nessa noite nós devemos nos mover com o sobrenatural. Onde eu te encontro, no lugar secreto, Manifesta, meu Pai. ao Deus Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Manifeste o teu poder. Vai louvando, vai exaltando, igreja. Vai falando em línguas. Manifeste. Manifeste. Deixa Deus conduzir a tua vida. Com a tua glória e poder, sua majestade é real. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real. Tua voz é Estamos vivendo o final de todas as coisas. Estamos vivendo os últimos dias. E no meio desse cenário caótico, Ele quer encontrar uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, que não recua. Oh, Espírito Santo, nos ajuda, meu Pai. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Sopra, Espírito. Sopra, sopra, sopra nessa noite. Derrama, derrama graça, derrama autoridade, dons espirituais, variedade de línguas, capacitação, ousadia, unção, discernimento, urabash, decalabash. Glória a Deus, podeis assentar. Deus abençoe o missionário Wagner. Nessa noite, se alguém ouviu a palavra e sentiu do seu coração em se render a Jesus e quer aceitá-lo como seu Salvador, levante a sua mão e nós oraremos por você. Alguém nessa noite deseja entregar a sua alma a Jesus, aceitando e confessando-o como seu único Salvador? Se desejar, ainda há oportunidade. A porta está aberta. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como hoje comemora-se o dia do pastor, e nós temos um ótimo pastor, diga-se de passagem, não poderíamos deixar passar em branco, e vou convidar a irmã Damares. Ela vai fazer algo aqui, e depois as nossas crianças também estará homenageando o nosso pastor. Eu gostaria que toda a igreja dessemos uma salva de palmas bem calorosa pelo nosso pastor, pelo dia do pastor, amém? Cumprimento a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. O pastor, por favor. Como o pastor, o irmão Enito já falou aqui, segundo domingo de junho se comemora o Dia do Pastor. E não poderíamos deixar de fazer uma homenagem ao nosso amado pastor. Em uma homenagem do Departamento de Senhoras, daqui da sede. Ser pastor é muito mais do que ocupar um púlpito. É carregar vidas no coração, chorar com os que choram, celebrar com os que se alegram, aconselhar, interceder e permanecer firme, mesmo quando ninguém vê o peso da caminhada. Pastor Valmir, que nunca lhes falte o óleo da unção, a alegria da salvação e a certeza de que o trabalho do Senhor jamais é em vão. Nunca conheci um pastor com um coração tão grande, tão gigante como o seu. Que Deus continue lhe concedendo sabedoria e força para pregar a sua palavra e dirigir a sua igreja todos os dias. Parabéns, meu pastor. Até uma sementinha.
E aproveitando também para parabenizar o pastor Gilvan, o pastor Rafael e o pastor Itamar. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. As crianças nesse momento, irmã Renata. A paz do Senhor, irmãos. Nesse dia especial, né, nós não poderíamos deixar de passar em branco. E as crianças prepararam algo para o pastor. E eu peço para o senhor sentar naquela cadeira ali, por favor. Olha o negócio aí, que coisa. Pronto. Elas vão subir. Hoje queremos homenagear alguém muito importante para a nossa igreja. As medalhas normalmente são entregues para as pessoas que se dedicam, que vencem desafios e que fazem diferença na vida dos outros. E hoje, cada medalha representa uma qualidade que vemos no nosso pastor. A Bíblia nos ensina em Hebreus 13:7, lembrem dos seus líderes, que ensinam a palavra de Deus a vocês. Nosso pastor merece honra, carinho e gratidão, pelo cuidado, pelas orações e por nos ensinar a amar Jesus. Então receba cada medalha que representam tudo o que desejamos entregar ao Senhor nesse dia. Essa medalha representa o amor. Obrigado por cuidar da igreja com carinho, paciência e dedicação. Nós sentimos o amor de Deus através da sua vida. Sabemos que você ora pela igreja, pelas famílias e pelas crianças. Obrigado por nos ensinar a confiar em Deus em todos os momentos. Através de suas palavras, aprendemos mais sobre Deus. Obrigada por nos ensinar a Bíblia e nos mostrar o caminho certo.